Eles passam cada momento do dia cara a cara. Podem compartilhar o mesmo sangue, o mesmo coração e até o mesmo cérebro. Somos unidas nos lobos parietal e frontal. Dentro de seus corpos, vemos incríveis adaptações em sua engenharia para acomodar duas vidas que compartilham partes do corpo. Um gêmeo era o motor que alimentava todo o sistema. Agora, faremos uma exploração de seu espaço interior para descobrir seus segredos anatômicos conforme investigamos a ciência dos gêmeos siameses. Histórias extraordinárias. Irmãs siamesas. Consegui, fiz um strike! Há muito tempo, os gêmeos siameses, também chamados de conjugados ou chipófagos, exercem intenso fascínio. Eles desafiam a própria noção do significado de ser um indivíduo. Em todo o mundo, apenas 1 a cada 70 ou 100 mil nascimentos com vida resulta em gêmeos siameses. Apenas um conjunto de gêmeos a cada 4 sobrevive por um dia. É muito esforço para os órgãos compartilhados sustentarem 2 corpos. Cada caso de gêmeos siameses é único, embora a maioria seja ligada pela cabeça, abdômen ou pelvis. Internamente, eles podem compartilhar partes do mesmo esqueleto e órgãos vitais como o coração, o fígado, os intestinos, o sistema reprodutor e até mesmo seus cérebros. Desde veias e artérias que se entrecruzam a um suprimento sanguíneo totalmente comum, seus corpos são extraordinários. Laurie e Reba Chappell, de 45 anos, estão entre os raros tipos deste fenômeno biológico unidas pela cabeça. São chamadas gêmeas craniópagas. Laurie e Reba são unidas logo acima da órbita ocular, em direções opostas. Cada uma de nós tem um olho esquerdo. Todos pensam que só temos um, mas temos 2. Laurie e Reba nunca viram o rosto uma da outra, a não ser em fotos ou em reflexos de espelhos. Canaleta! Canaleta? Ah, eu pensei que fosse um strike. Laurie e Reba sabem que são únicas. Em museus de curiosidades médicas, como o Mutter, na Filadélfia, elas podem ver seu lugar na história médica. Ah, aqui tem uma pessoa com... Ah, meu Deus, é uma pessoa com 2 cabeças de verdade. Laurie e Reba estão entre as poucas duplas de gêmeos craniópagos que chegaram à maturidade. São as gêmeas desse tipo que atingiram a idade mais avançada nos Estados Unidos e talvez no mundo todo. Modelo de gesso feito dos corpos de Cheng e Yang Bunker. Cheng e Yang foram os gêmeos siameses originais. Elas sabem que podem chamar a atenção em público, mas estão acostumadas com sua ligação e estão felizes com ela. A Lori é a Lori. Eu não queria que ela fosse outra pessoa. E eu sou eu. Embora elas compartilhem o mesmo DNA, seus esqueletos são radicalmente diferentes. A estrutura de Reba é bem menor que a de Laurie. Isso ocorre porque Reba nasceu com espinha bífida, uma condição que não tem nada a ver com o fato de ela ser gêmea siamesa. É um defeito congênito de desenvolvimento que ocorre quando a coluna vertebral de um feto não se fecha. No caso de Reba, isso levou à sua estrutura menor. Certo, acho que vamos embora. Até mais, Cheng e Yang. As irmãs criaram um modo único de se locomoverem. Para nos locomovermos, a Reba senta num banquinho e eu ando ao lado dela. O banco com rodas eleva Reba à altura de sua irmã, reduzindo a tensão sobre o pescoço e as costas de Laurie. Estas irmãs estão acostumadas a limites extremos em sua mobilidade. Emocionalmente e fisicamente, gêmeos siameses são unidos de muitas formas diferentes. Ah, fica quieta. Por exemplo, gêmeos isquiópagos são unidos na parte inferior do torso, ligados pela pelvis, fígado, intestinos e sistemas reprodutores. Os gêmeos cefalópagos compartilham cérebro, pescoço e tórax, mas possuem membros separados. Outra variedade, os gêmeos parápagos, são ligados lado a lado pelo torso e às vezes compartilham um tronco com 2 cabeças. Os gêmeos bigópagos se conectam pela pelvis, coluna vertebral e intestinos. O mundo dos gêmeos siameses ainda é envolto em muitos mistérios, começando pelo modo como são gerados antes de mais nada.
Durante a concepção, um óvulo é fertilizado por um espermatozoide e a nova célula começa a se dividir para criar um feto. Às vezes, o óvulo fertilizado se divide em dois indivíduos distintos, criando gêmeos idênticos. Em ocasiões muito raras, esses embriões gêmeos crescem como um. Não se sabe exatamente o que causa esse fenômeno. Alguns peritos acreditam que gêmeos siameses são o resultado de um processo chamado fusão. Esses cientistas acreditam que um embrião se divide em dois, criando gêmeos idênticos. Mas, conforme os gêmeos continuam a se desenvolver no útero lado a lado, as células de um dos gêmeos começam a se unir às células do outro. Em algum momento, durante a primeira semana de gestação, eles se fundem. No caso de Reba e Laurie, as células que formam o cérebro e a medula espinhal de uma delas se fundiram às da outra, conforme elas se dividiram. A teoria da fusão tem uma certa lógica, ou seja, os embriões eram separados e depois, por algum motivo, eles se readeriram um ao outro e então podem ter se unido. Os cientistas ainda não conseguiram provar a teoria da fusão. A explicação mais comumente aceita para explicar os gêmeos siameses é um processo chamado fissão. A teoria da fissão tem a evidência mais bem documentada por estudos embriológicos. Essa teoria sugere que em algum momento nas 2 primeiras semanas de gravidez, um óvulo fertilizado começa a se separar em 2 embriões distintos. Mas a separação é incompleta e algumas células continuam conectadas. Alguns deles podem acabar tendo um único cordão umbilical inicialmente, que se divide em 2. E então, por volta do 13º dia, sua separação não se completa. O resultado é um conjunto de gêmeos siameses. Seja qual tenha sido a causa de sua condição, Laurie e Reba Chappell estão unidas pela cabeça há 45 anos. Embora seus corpos sejam unidos, suas personalidades são bem distintas. Este é meu canto. É uma sala/quarto. O meu canto tem coisas espalhadas por toda parte. Esse é o lugar onde eu empilho mais coisas. Esta é uma outra mesa de bagunça. Eu não sou muito louca por organização. Este é meu quarto. Limpo, organizado e com ênfase na palavra menino. Só 2 coisas são realmente de menina. Aquele anjo lá em cima na parede e aquelas 2 bonecas bem ali. E embora Laurie não tenha impulsos criativos, Reba é uma cantora de música country que faz turnês e já gravou um CD. Então, isso, bem aqui em cima, é um prêmio que eu ganhei como artista revelação de música country. She's mighty tall and handsome. She's known quite well by all. This is how É we assim que start começamos a aprender nossas canções, para gravar álbuns para vocês e fazer nossas turnês. These balls accommodation to Wabash Cannonball. Eu sou uma garota moda antiga. Sou bem tradicional. A Reba é moderna. Ela conhece os novos aparelhos e tudo isso. Eu não entendo nada desse lixo. O fato mais incrível em relação às suas personalidades tão distintas é que Laurie e Reba compartilham um órgão que nos torna únicos. As gêmeas compartilham 1/3 de seus cérebros. Traveling through the jungle, Wabash Cannonball. Então, como foi possível que se desenvolvessem como indivíduos? A habilidade do cérebro de fazer uma adaptação psicológica chamada individualização é uma resposta possível. Cada gêmeo inconscientemente desenvolve traços de personalidade que distinguem um do outro. Nós não somos nada parecidas. Vocês verão que tudo que ela usa é masculino e eu sou feminina. Eu sou a dona de casa, a figura materna, sou toda feminina. Em termos de personalidade, eu diria que ela é introvertida e eu sou extrovertida. Esse fenômeno vai além da personalidade. As irmãs podem isolar-se uma da outra, separando-se mentalmente como se a outra nem mesmo estivesse presente. Reba é perita nisso. Quando Laurie está cozinhando, Reba pode se absorver num jogo de computador. Ou quando Laurie está com um namorado, Reba quase desaparece. Quando eu saio com um rapaz, ela fica inexistente. Ela fica sentada. Ela lê ou joga um jogo ou faz qualquer coisa. Ela me isola totalmente.
Normalmente, no cérebro humano consciente, pontos de atividade como pensamentos e tomadas de decisões ocorrem simultaneamente por todo o órgão. Mas algumas pessoas aprendem como focar seus cérebros para que consigam se desligar e entrar numa zona separada. É possível que Reba possa diminuir sua atividade mental a apenas algumas áreas, principalmente aquelas relacionadas a tarefas que realiza. E o resto do cérebro parece se desligar. Vou tirar uma soneca. Não dormi bem ontem à noite. A função cerebral separada das gêmeas nunca para, estejam conscientes ou não. As irmãs adormecem e acordam independentemente. Eu tenho problemas para dormir e a Reba dorme como uma pedra. Somos tão diferentes que a única coisa que temos em comum é o nosso amor uma pela outra. Só isso. Mesmo com os corpos unidos e um cérebro parcialmente compartilhado, as irmãs Chappell conseguem alternar suas próprias mentes e criar vidas incrivelmente separadas. O perito em gêmeos siameses John Templeton está estudando a condição única das irmãs Chappell para compreender como o cérebro compartilhado funciona. Bem-vindas! Há muitos aspectos que os cientistas ainda não compreendem sobre como os cérebros normais funcionam. Quando regiões inteiras se sobrepõem e entrecruzam, como em Laurie Reba, é ainda mais difícil de se compreender a atividade cerebral. Entrem. Oi! Que maravilha ver vocês. Como vai? Como estão? Bem. Faz tempo, estão ótimas. Obrigada. O Dr. Templeton sabe que Laurie e Reba compartilham tecido cerebral, mas até agora ele não conseguiu mapear completamente o quanto de seus cérebros é compartilhado e em que regiões. Com a ressonância magnética mais avançada, que fornece imagens do cérebro com maior resolução, Templeton finalmente pode ver claramente dentro do crânio das gêmeas. E ele se surpreende com o que descobre. É difícil ser preciso, mas nós estimamos que elas compartilhem aproximadamente 30% de seus cérebros. Então vemos aqui, principalmente a Reba, mas podemos ver totalmente a porção do cérebro que compartilham. Há sobreposições em duas regiões vitais do cérebro. Nos lobos frontais, que são responsáveis por tomadas de decisão e pelas emoções, e nos lobos parietais, que são responsáveis pela sensação e percepção. Há um componente do lobo frontal que vocês compartilham do lado esquerdo, e da mesma forma com o lobo parietal, que é a lateral do cérebro. Faixas de células nervosas nos lobos parietal e frontal controlam os movimentos e sentidos do corpo humano. Apesar de Laurie e Reba compartilharem esses lobos, seus córtex, motores e sensoriais não são unidos, o que significa que cada uma pode se mover independentemente. Cada uma pode controlar suas próprias ações motoras, podem sentir suas próprias sensações se as cutucarmos com uma agulha em partes distintas de seus corpos. Na frente dessas regiões fica o lobo frontal. Aqui, as irmãs compartilham aproximadamente 15% de seus cérebros. Nessa área de tecido cerebral fundido, parece não haver nenhuma divisão física entre Laurie e Reba. Sabe-se que esta região é usada na memória, na elaboração de pensamentos e na criação da personalidade. Principalmente nos avisem de todos os seus aniversários, certo? Não queremos esquecer dos aniversários. Todos os anos. Os cientistas esperariam encontrar uma sobreposição significativa nessas funções, mas não há qualquer sobreposição. Suas memórias e pensamentos não são compartilhados. Cuidem-se. Tá certo. Tchau. É bem claro que são pessoas bem diferentes, então é um caso particularmente notável, pois compartilham bastante tecido cerebral. Como é possível que as irmãs Chappell compartilhem tecido cerebral, mas não função cerebral? Os médicos realmente não sabem a resposta. Sabe-se que o cérebro pode se reestruturar drasticamente. Crianças que nascem sem metade de seus cérebros chegam a viver vidas relativamente normais. Misteriosamente, seus cérebros, com a metade do tamanho normal, se adaptam para fazer o trabalho de um órgão completo. É possível que os cérebros de Laurie e Reba tenham se reestruturado dessa forma. Além do cérebro, há outro aspecto que mostra as fascinantes e misteriosas camadas de união em gêmeos siameses. É o suprimento sanguíneo compartilhado. O sangue compartilhado por Laurie e Reba circula através de dois sistemas cardiovasculares separados. Os gêmeos siameses, quando compartilham o mesmo sangue, isso não significa que tenham a mesma pressão sanguínea. No nosso caso, a dela é mais baixa que a minha. O fato de as irmãs compartilharem o mesmo sangue acaba sendo uma vantagem crucial para a vida de Reba, que é bem menor, pois os rins de Reba são fracos. Seus frágeis rins não têm a ver com o fato de ela ser uma gêmea siamesa, mas eles podem causar dano cardíaco e nervoso e enfraquecer seu sistema imunológico.
Ao utilizar o sangue compartilhado, o corpo de Reba diminui esses riscos. A Reba tem uma função renal muito baixa. Seus rins não lidam adequadamente com seus produtos residuais. Se o sangue de Reba não fosse compartilhado com Laurie, as impurezas se acumulariam nele, o que a colocaria em sério perigo. Isso ocorreria devido ao papel vital que os rins têm no corpo. Os rins eliminam os produtos residuais da corrente sanguínea. O sangue passa pelos 2 rins, que filtram as substâncias indesejadas. Felizmente, Reba está unida à mais perfeita máquina de diálise do mundo, sua irmã. Os produtos residuais do sangue de Reba circulam pelos rins de Laurie, onde são removidos. Esse processo mantém o sangue de Reba limpo. Além de compensar pelos órgãos mais fracos, há outras consequências de compartilharem o mesmo suprimento sanguíneo. Algumas são boas, outras nem tanto. Uma doença viral de uma delas, se estiver na corrente sanguínea, pode ser transmitida e infectar a outra. Da mesma forma, uma infecção bacteriana ou até mesmo células tumorais podem passar de uma irmã para a outra. No entanto, se uma das irmãs adoece, ela recebe uma revigorada dos glóbulos brancos que combatem doenças, produzidos na medula óssea de sua irmã. O sangue de Laurie Reba circula da mesma forma que em uma pessoa normal, com artérias bombeando o sangue rico em oxigênio do coração e as veias funcionando como um sistema de retorno. Diferente das pessoas normais, o sangue passa de uma irmã para outra por uma estreita ponte criada por seus crânios unidos. Isso significa que qualquer coisa circulando na corrente sanguínea de uma das irmãs, como comida ou bebida, deve afetar a outra. Isso nem sempre acontece. Se eu tomar uma bebida alcoólica e a Reba não, a bebida não afeta a Reba. E se a Reba tomar, não afeta a mim. O álcool é absorvido rapidamente pela corrente sanguínea em cerca de 5 minutos. Então, uma irmã deveria ser afetada por essa substância de ação rápida no sangue de sua irmã. Você pode fazer pedido. Isso não acontece por causa do fígado. Aqui, o álcool é filtrado para fora do sangue. As células absorvem o álcool, o quebram e o convertem em substâncias que são eliminadas pelo organismo. Esse processo permite que o fígado processe cerca de 28,4 centímetros cúbicos de álcool por hora. Como Laurie e Reba são apenas unidas por uma pequena área, o sangue demora para se mover entre elas. Então, quando uma bebe álcool, o fígado dela tem tempo de converter a substância antes de passar para o corpo de sua irmã. Querem alguma coisa? Você quer beber alguma coisa? O fígado é um filtro tão eficiente que uma das irmãs siamesas pode ser bastante afetada pelo álcool, enquanto que a outra pode nem começar a sentir seu efeito. Esse era o caso de Chang e Eng Bunker, que no século XIX se mudaram para os Estados Unidos, vindos do país naquela época chamado de Sião. Eles eram os irmãos siameses originais. Chang e Eng eram unidos pelo abdômen e compartilhavam uma pequena porção de seus fígados. A conexão do fígado carregava apenas um pequeno fluxo de sangue entre os dois. Levava muito tempo, cerca de 5 a 6 horas, para o sangue de um irmão chegar ao outro. Chang desenvolveu um problema com a bebida e Eng nunca o fez. Chang era mais impulsivo e ele se tornou um alcoólatra conforme envelheceu. Chang podia beber até cair e o outro não tinha nenhum efeito visível. Nem Laurie nem Reba têm problema com o álcool, mas há algumas substâncias benéficas na natureza que também não circulam bem entre elas, como medicamentos. Quando as irmãs Chappell precisam de um procedimento médico, as irmãs têm que ser anestesiadas. Acho que vou querer a salada de atum. É isso. Comida é uma história diferente. Cada irmã pode ser afetada pela dieta da outra, mas os hábitos alimentares de uma não fazem com que a outra ganhe peso. Pedaços de frango, Sim. o chili Sim. e batatas fritas com queijo, por favor. A própria Laurie afirma que tem mais problema com peso, o que a faz fazer dieta, enquanto que a irmã não. Obrigada. Aqui está o chile. Olha só isso. Você é saudável, eu não sou saudável. Não é saudável. Olha só, salada e... Tudo. Por que Reba não ganha peso quando Laurie come demais? Esse fenômeno intrigante ainda não foi estudado, mas a resposta provavelmente se relaciona com a velocidade dos processos metabólicos do corpo. Se quiser mais alguma coisa, é só falar. Quando as pessoas metabolizam comida, seus corpos produzem insulina, que permite que elas armazenem os excessos de nutrientes como gordura. E talvez no caso de Laurie, seu corpo termine esse processo muito antes do sangue dentro dela iniciar seu ciclo em Reba.
Se esse for o caso, então só o corpo de Lori armazena o excesso de calorias que ela consome, produzindo uns quilos a mais. Essa é uma das piores coisas que eu poderia beber agora. Aqui estão as fritas com queijo. E os pedaços de frango. Obrigada. Eu como tudo que não é bom. E a Reba come tudo que é saudável. Ela adora salada e adora legumes. E eu prefiro um pedaço de chocolate a uma refeição saudável. Apesar dos hábitos alimentares saudáveis de Reba, ela é forçada a lidar com alguns efeitos da dieta de Lori. A dieta de Lori produz muito colesterol, que circula pela corrente sanguínea que elas compartilham. E como é difícil para o corpo humano se livrar de excesso de colesterol, ele fica no sangue e flui entre as irmãs. Não posso imaginar o mundo sem batata frita e não posso imaginar batata frita sem queijo. Seu corpo é seu templo. E se você não tomar conta dele, ele não vai tomar conta de você. Os médicos compreendem como o que uma das gêmeas coloca em seu corpo pode afetar a saúde geral de ambas. Mais difícil de explicar são as diferenças dentro das irmãs, que não parecem relacionadas a qualquer causa externa. Tchau. Como são gêmeas idênticas, elas possuem o mesmo DNA, o código para a criação de todos os aspectos de sua forma anatômica. Geneticamente falando, elas são pessoas idênticas. Como eu sei onde você vai? Por aqui. Vai fazer compras. Eu vou sim. No entanto, em muitos aspectos, se elas não fossem unidas, seria difícil de acreditar que elas fossem parentes. Isso se aplica desde suas personalidades diferentes até questões individuais de saúde. No nosso caso, eu não tenho asma. A Lori tem asma. E ela tosse muito. E a Lori sente tontura. E eu não. Embora elas compartilhem uma parte do mesmo cérebro, Lori também sente enxaquecas, enquanto que Reba não sente. Isso não é pra mim. Isso é muito legal. Como é possível que gêmeas idênticas, particularmente duas que compartilham o sangue e 1/3 de seus cérebros, acabam sendo tão diferentes em tantos outros aspectos? Compre qualquer coisa. Eu tenho que decidir, mas não consigo decidir. Alguns médicos acreditam que a resposta possa ser encontrada antes das gêmeas nascerem, enquanto se desenvolviam no útero de sua mãe. Isso é coisa de menina. Mas isso aumenta o mistério. No útero, Lori e Reba compartilhavam o mesmo meio ambiente. Afinal, elas não passam um segundo longe uma da outra desde antes de nascerem. Durante a gravidez, o embrião humano se desenvolve dentro de uma membrana transparente chamada saco amniótico. Essa bolsa é preenchida por fluido para proteger o feto contra trauma. Se a mãe está carregando gêmeos idênticos, cada bebê normalmente tem seu próprio saco amniótico. Embora eles normalmente compartilhem o mesmo suprimento de sangue da mãe, eles são separados fisicamente um do outro. Mas quando as gêmeas são unidas, um único saco amniótico contém ambos bebês e eles ainda compartilham nutrientes e suprimento sanguíneo da mãe. Apesar de se desenvolverem sob as mesmas condições, as gêmeas ficaram radicalmente diferentes uma da outra. Você gosta disto? Não, feminino demais. Feminino demais? O exemplo mais notável é que Reba nasceu com o defeito congênito espinha bífica, enquanto que Lori, não. Mas por quê? Os médicos especulam que haja uma chance remota que, em algum momento no início da gravidez, Lori empurrou Reba para cima, contra a parede do saco amniótico e prejudicou o crescimento de sua coluna em desenvolvimento. Outra possível explicação se concentra no fato de que no útero, o espaço para os gêmeos siameses pode ficar extremamente apertado. Uma pode empurrar contra a outra para ocupar mais espaço e assim cria pontos de pressão sobre a outra gêmea. Se essa pressão for exercida na coluna, é possível que se desenvolva a espinha bífida. Até um feto atingir 4 semanas de idade, os ossos da coluna ainda não se fecharam para formar um escudo protetor ao redor da medula espinhal. Mas existe uma camada interior de proteção, um saco cheio de fluido que circunda a medula. No entanto, a falta de espaço no útero pode causar um ponto de pressão nesse saco, fazendo com que ele se expanda em outro lugar. Esse inchaço pode causar a má formação da medula espinhal. Pode ser que haja uma maior pressão do fluido cérebro-espinhal em uma das gêmeas, especialmente em gêmeos unidos pela cabeça, como é o caso delas, produzindo um inchaço na parte inferior da coluna que causaria a espinha bífida, e na outra isso não ocorreria.
Então, há diversas razões porque os gêmeos idênticos podem ser bem diferentes. Embora os médicos especulem que a química de dentro do útero tenha sido o verdadeiro responsável pela espinha bífida de Reba, é mais provável que tenha sido uma falta de ácido fólico nos fluidos amnióticos. O ácido fólico estimula o crescimento celular. Os médicos recomendam que mulheres grávidas aumentem sua ingestão para ajudar a evitar defeitos congênitos. Outra diferença entre as gêmeas que sugere que o tempo que elas compartilharam no útero não tenha sido igual é que o peso delas ao nascer não era o mesmo. Quando nascemos, uma tinha pouco mais de 1,4 kg e a outra pouco mais de 1,8 kg. Tamanhos diferentes é algo comum em gêmeos siameses. Isso pode acontecer quando um bebê recebe mais suprimento de sangue e nutrientes de sua mãe. Ao compartilharem o mesmo útero, é possível que um dos bebês tenha ficado preso no cordão umbilical do outro. O cordão umbilical é um tubo que liga o feto à placenta. Ele fornece nutrientes e oxigênio do sangue materno. Se ele for pinçado, a nutrição e o oxigênio de uma das gêmeas podem ser interrompidos, o que pode fazer com que o crescimento do bebê seja atrofiado. Ainda há outra indicação de que gêmeos siameses podem ter experiências diferentes no mesmo saco amniótico: as impressões digitais. Uma salada grega pequena, por favor. Embora irmãos siameses tenham genes idênticos, elas, como todos os outros gêmeos siameses, não têm impressões digitais idênticas. Sabe-se que as impressões digitais são formadas pelas condições do útero. Enquanto que os genes criam as características gerais desses padrões, os detalhes das impressões digitais são afetados pelos fluidos que cercam as células cutâneas. O modo como cada bebê está posicionado no saco amniótico também pode impactar como as impressões digitais crescem. Legal. Fatores externos ao útero também ajudaram a definir suas diferenças. Fatores como dieta ou substâncias no meio ambiente podem ativar alguns genes em Lori e desativar esses mesmos genes em Reba. Esse processo pode afetar tudo, desde traços de suas personalidades ao funcionamento do sistema imunológico. Por exemplo, a asma de Lori pode ser o resultado de genes que fatores externos tenham ativado nela, mas não em Reba, e da mesma forma as peculiaridades físicas de Reba que não são compartilhadas por Lori. Muitas das diferenças físicas entre elas, como o tamanho de seus corpos ou as condições de saúde, podem ter sido determinadas ao nível celular. Por motivos desconhecidos, mudanças aleatórias na cadeia do DNA às vezes ocorrem quando as células se dividem. Isso desencadeia mutações genéticas que podem ser passadas para futuras gerações e causar desde câncer a doenças mentais. Essas mutações também podem ter um papel na formação dos corpos e mentes, bem diferentes de Lori e Reba. Seja qual for a causa de sua união, as gêmeas compartilham uma conexão para toda a vida. Há 45 anos, Lori e Reba Chappell estão unidas pelos crânios. As irmãs siamesas conseguem viver em mundos incrivelmente diferentes, apesar de compartilharem uma parte significativa de seus cérebros. Mas conquistar a independência é um desafio maior para a maioria dos outros irmãos siameses. Para aqueles unidos pelo tórax ou abdômen, a mobilidade é extremamente difícil. Esses tipos de gêmeos são obrigados a viver cara a cara cada segundo do dia. Poucos irmãos siameses chegam à maturidade. Apenas um em aproximadamente 400 mil partos vivos é de irmãos siameses que conseguem sobreviver mais que um dia. Para aqueles que sobrevivem e passam por cirurgia de separação, há uma chance de morte de 20%. O caso mais comum de irmãos siameses é de uniões em algum lugar do osso externo ao umbigo. O grau da união pode ir de um simples e estreito canal de pele ao compartilhamento de órgãos. Como e onde eles são unidos é um fator-chave na possibilidade de separação. A cirurgia é possível mesmo quando os gêmeos compartilham órgãos críticos como o fígado, o estômago, partes do intestino delgado ou até mesmo ocasionalmente quando compartilham partes de um coração. Para mães como Michelle Roderick, que ficam sabendo que terão gêmeos siameses, a ansiedade é elevadíssima. 1996, Michelle está nos primeiros meses de sua gravidez, quando ela e seu marido Jeff ficam sabendo da notícia. Quando descobri que nasceriam unidas, foi assustador. E eles só disseram, suas filhas vão nascer unidas. Eu perguntei onde, e eles disseram na região do tórax. O cenário que Michelle e seu marido mais temem é que suas filhas sejam unidas pelo coração, a categoria de gêmeos siameses chamada toracópagos. Às vezes, há apenas um só coração servindo a ambos.
Nos gêmeos toracópagos, a forma mais severa é aquela em que todo o coração é compartilhado, pois obviamente não há como os dois irmãos sobreviverem caso se tente uma separação. O coração humano típico tem 4 câmeras, alimentadas por 2 válvulas de entrada e 2 válvulas de saída. Sangue com pouco oxigênio é bombeado para fora, para os pulmões, para capturar oxigênio. Então, o sangue retorna dos pulmões e é bombeado para o restante do corpo. Nos corações compartilhados, o número de câmeras pode variar de 2 a 8. As câmeras vêm em várias combinações e se conectam de várias formas. Esses corações híbridos têm uma tarefa quase impossível: proporcionar um fluxo contínuo de sangue para 2 corpos. A chance de sobrevivência para esse tipo de gêmeos siameses é praticamente nula. O coração obviamente tem que propiciar sangue suficiente para circular em todos os corpos das 2 crianças. São 2 cérebros, 2 conjuntos de membros, 2 conjuntos de intestinos. Então esse coração tem que trabalhar 2 vezes mais. Embora gêmeos que compartilhem um único coração não possam ser separados, os médicos podem arriscar a separação quando cada irmão tem seu próprio coração. E aqui vemos as 2 cabeças e os 2 tóraxes. Os médicos da família Roderick fazem testes nas garotas para verem se a separação é possível. Os pais aguardam os resultados ansiosamente. As imagens de ressonância magnética mostram que suas filhas não compartilham um coração. No entanto, elas revelam algo que alarma a todos. As garotas compartilham grandes porções de seus fígados. E isso aqui é o fígado, unindo as 2 crianças. O que significa que a separação será perigosa. Os médicos dizem à família Roderick que, embora as meninas compartilhem o fígado, ainda há uma chance de que elas possam ser separadas cirurgicamente, assumindo que elas sobrevivam ao nascimento. Eu fiquei nervosa porque não sabia se haveria problemas inicialmente. Conhecendo as chances de morte, a família Roderick se prepara para o pior. Eu ainda não consigo sentir nada, mas acredito que tenha sim. Michelle Roderick terá que passar por uma cesariana, mas felizmente não há maiores complicações. No nascimento fica claro que para Shauna e Janelle Roderick, a simples sobrevivência será uma grande luta. A Shauna não estava indo bem, ela demorou mais para respirar. Ela era menor e teve problemas. Michelle Roderick fica perturbada com o que vê sempre que uma das irmãs começa a chorar. Ah, não. Digamos que a Janelle ficasse bem nervosa. Ela começaria a chorar e fazer escândalo. E quando ela chorava muito, na verdade, ela fazia com que o sangue da superfície saísse de seu corpo para o da Shauna. E a Shauna, que não estava chorando, de repente ficava toda vermelha e a Janelle ficava assustadoramente pálida. A família Roderick está preocupada. Eles concordam que as gêmeas devem ser separadas o mais rápido possível. Michelle e seu marido ficam aliviados ao saber que os gêmeos, como suas filhas, tradicionalmente são os melhores candidatos à separação cirúrgica. Os médicos dão uma chance de sobrevivência de 60% às irmãs Roderick. Internamente, Shauna e Janelle estão unidas em 3 estruturas chaves: seus ossos externos, seus fígados e seus diafragmas. O músculo diafragma é necessário para a respiração. Para puxar o ar para os pulmões, ele se contrai, o que aumenta a região peitoral. Como resultado, o ar flui para dentro dos pulmões para preencher o espaço aumentado. Em irmãos siameses, esses 2 músculos devem se contrair e relaxar juntos. Se as irmãs Roderick não sincronizarem seus diafragmas, o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões sofrerá e as gêmeas podem sufocar. Felizmente, as irmãs Roderick adaptam seus diafragmas a realizarem essa respiração sincronizada assim que nascem. Separar diafragmas conjuntos é complicado e arriscado. Mas no caso de Janelle e Shauna, os diafragmas não são densamente conectados. Então, deve ser mais fácil separá-las. Os fígados das gêmeas siamesas são outra questão. O papel vital do fígado o torna a região mais arriscada para os médicos operarem. O fígado é um dos órgãos mais complexos e importantes. Ele funciona como nossa principal fábrica química, produzindo enzimas que quebram toxinas e hormônios vitais para o crescimento e outras tarefas. Felizmente para as irmãs Roderick, o fígado tem uma outra capacidade extraordinária.
O legal do fígado é que, se tirarmos um pedaço, ele se regenera de volta ao seu tamanho normal com o tempo. Fígado dividido. E só precisamos de 1/3 dele para que possa se regenerar. O fígado é o único órgão interno que pode se regenerar, o que permite que ele seja dividido quando se separam irmãos siameses. Mas nem todos os fígados unidos podem ser separados. Depende da configuração de seu sistema de suprimento de sangue. A maioria dos órgãos, como o rim, tem um vaso sanguíneo que traz o sangue e outro que leva as toxinas. O mesmo ocorre com o fígado. Para ajudar o corpo a digerir e absorver alimentos, o fígado também tem um duto de entrada que traz nutrientes frescos do intestino delgado, bem como dutos de saída, que transferem o suco digestivo, a bile, para os intestinos e a vesícula biliar. Quando há um conjunto duplo desses vasos, é possível dividir os fígados unidos, e cada irmão mantém todas as características necessárias ao órgão. Cada criança terá um fígado com o qual poderá sobreviver, produzir tudo o que precisa e drenar todos os elementos importantes para o intestino, para propiciar a digestão. Por sorte, cada uma das irmãs Roderick tem um conjunto completo desses componentes internos. Então, os médicos creem que as chances são boas o bastante para que se tente uma separação. Com apenas 30 dias, Shawn e Janelle são levadas para a sala de cirurgia no Hospital Infantil da Universidade Loma Linda, no sul da Califórnia. O procedimento levará muitas horas de concentração e com muitos riscos, incluindo parada cardíaca e perda de sangue fatal. Era melhor que uma chance de 50%, mas não chegava a ser 100%. Para os médicos e a família das gêmeas, a tensão e os riscos são altos. Será que os cirurgiões conseguirão dividir as minúsculas conexões vitais que entram e saem do fígado? Um erro pode ser duplamente fatal. A cirurgia total levou cerca de 7 horas e meia. Só para separar o fígado, 3,5. Após muitas horas estressantes, os médicos completam a separação. As meninas estão vivas. Mas quando as irmãs começam a respirar mais facilmente, elas começam a chorar escandalosamente. Quando elas foram separadas, começaram a fazer escândalo porque estavam acostumadas a ter alguém sempre na cara delas, uma a outra. A separação para as meninas foi traumática, após quase um ano unidas dentro e fora do útero. Agora, 11 anos depois, as irmãs Roderick vivem muito bem como 2 indivíduos autossuficientes. Seus fígados cresceram novamente e suas pressões sanguíneas se estabilizaram. Não acho que pareça que eram unidas pela aparência física externa. Há algumas cicatrizes, mas quase imperceptíveis. Janelle, vem aqui! Ela está puxando o meu braço! Se nós ainda fôssemos grudados, seria meio estranho. A minha vida seria tipo... Não poderíamos fazer muitas coisas. Ficamos felizes por estarmos separadas, eu pelo menos. Posso fazer o que eu quiser e não tenho que ficar grudada nela. Shauna e Janelle Roderick já compartilharam partes do mesmo corpo. Agora, elas desfrutam de suas vidas independentes. Os médicos fizeram enormes progressos em suas habilidades para separar gêmeos siameses. Imagens melhores permitem que os médicos estudem as ligações dos corpos mais de perto que nunca, tornando mais fácil pesar os riscos da separação. Mas será possível desconectar até mesmo os gêmeos que são ligados pelo cérebro? Olha aqueles. Isso seria complicado. Apesar de ser uma das operações mais complexas e complicadas da neurocirurgia, os médicos de hoje são capazes de separar alguns gêmeos craniópagos unidos pela cabeça. O sucesso depende de como e onde eles estão unidos. Eles podem ser unidos apenas por pele e osso, ou em casos mais severos, por pele, osso e tudo mais dentro do crânio. Um dos desafios mais difíceis e arriscados é que alguns gêmeos craniópagos compartilham um vaso sanguíneo-chave, crucial para o funcionamento do cérebro. Uma veia chamada seio venoso sagital atravessa como um tubo o topo do cérebro, descendo por trás, com várias veias tributárias fluindo para ela. Essa veia drena sangue para fora do cérebro e o envia de volta para o coração. Em alguns gêmeos craniópagos, como Carl e Clarence Aguirre das Filipinas, as cabeças são unidas pelo topo, então há apenas um seio venoso sagital. Essa única veia tem que drenar todo o sangue dos dois cérebros. Os 2 médicos da família Aguirre, o neurocirurgião James Goodrich e o cirurgião plástico David Staffenberg,
usam estes modelos de computador para ver como e onde os meninos são unidos e se podem ser separados. Eles descobrem que os gêmeos compartilham uma parte de seu seio venoso sagital perto do topo das cabeças. Mas apenas Clarence tem a porção inferior, o tubo que desce à parte posterior do cérebro carregando o sangue de volta para o coração. E o coração de Clarence tem que bombear sangue para fora da cabeça de Cal. O trabalho extra aumenta a pressão sanguínea de Clarence e é mais desgastante fisicamente. É como se o Clarence caminhasse sobre uma esteira elétrica 24 horas por dia, caso dormisse ou não. Para bombear sangue para os dois, o coração de Clarence tem que produzir 3 vezes a pressão sanguínea normal. Como resultado, Clarence é mais forte, mas bem mais magro que Cal. Seu corpo tem que trabalhar bem mais para manter seu irmão vivo. Como parece que esses gêmeos de 18 meses não compartilham tecido cerebral, os cirurgiões concluem que são bons candidatos para a separação. A primeira craniotomia envolverá uma seção aqui. Goodrich e Stauffenberg nunca haviam separado gêmeos craniópagos. Para planejar o projeto de reengenharia circulatória, tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas foram usadas para construir modelos das cabeças, crânios, cérebros e vasos sanguíneos dos meninos. Isso ajudou os cirurgiões a determinarem que veias tinham que ser cortadas e em que ordem. Daqui até aqui. E isso nos dará esta exposição e esta exposição. Isto é o que chamamos essencialmente de uma reconstrução tridimensional, usando novamente suas tomografias computadorizadas para nos dar uma ideia geral da anatomia. E das tomografias, construímos estes modelos. Então, para termos perspectiva, o que estamos vendo aqui, neste estudo em particular, mais uma vez com Clarence embaixo e Cal em cima, é o contorno tridimensional. Também podemos ver que 2 das cirurgias já foram realizadas, porque podemos ver aqui 2 craniotomias distintas. Eles comparam os vasos sanguíneos entrecruzados dos gêmeos com as ruas de Manhattan. Se um dia o prefeito decide fechar todas essas avenidas ao mesmo tempo, mais ou menos isso que acontece com a cirurgia tradicional, que é uma operação maratona que leva muitas horas, apenas para fechar veia compartilhada após veia compartilhada. Em Manhattan, se fizéssemos isso, teríamos uma paralisação em minutos. Nenhum tráfego fluiria para dentro ou para fora de Manhattan. Fazendo em vários estágios, permitimos que várias passagens alternativas se desenvolvam. Esta tomografia foi feita entre o segundo e o terceiro procedimento para vermos como estava a circulação. E novamente aqui, com Clarence em cima, vemos este grande veio de drenagem. No centro aqui vemos o plexo venoso circunferencial, que está definido claramente. E esse é o lago ou a poça de sangue que se formou entre eles. E baseados neste estudo, tivemos a ideia, ou tomamos a decisão, de que talvez o seio venoso pertencesse primordialmente a Clarence e não a Cal. Conforme pesquisam separações craniópagas similares anteriores, ficam surpresos com o que descobrem. Em gêmeos unidos como Cal e Clarence, a sobrevivência ainda é de 50%. Nos últimos 50 anos não mudou nada. A mortalidade é alta e os que sobreviveram normalmente sofreram algum dano cerebral. Os cirurgiões da família Aguirre rejeitam as normas e decidem não reestruturar a rede de vasos sanguíneos e separar os gêmeos em uma única operação maratona. Então esta é a área do cérebro que nos preocupa. Eles especulam que essa abordagem possa ter causado alguns dos incidentes de danos cerebrais. Ao invés disso, eles realizarão 4 cirurgias ao longo de 10 meses. Eles decidem cortar e fechar as veias que levam o sangue do cérebro de Cal para o cérebro de Clarence. As veias de Cal terão que achar um novo modo para realizar o papel de drenagem do seio venoso sagital. Nós decidimos que Clarence ficará com todo o seio venoso e Cal, por outro lado, terá que desenvolver sua própria circulação. Os cirurgiões acreditam que as veias menores do cérebro de Cal se adaptarão gradualmente se alargando para melhor drenar o sangue para o coração. Em outubro de 2003, chega o dia dos cirurgiões aplicarem seus esquemas de desenhos a vasos sanguíneos de verdade em cérebros de verdade. Essencialmente, nós dividimos a cabeça em 4 quadrantes e fizemos um por vez. Em cada uma das 4 cirurgias nos próximos 10 meses, eles abrirão uma janela no osso, o que lhes permitirá cortar cerca de 1/4 das veias que atravessam do cérebro de Cal para o de Clarence. Este aqui foi o canto por onde entramos. Eles esperam que, ao represarem o fluxo para o irmão, o sangue de Cal voltará para o seu próprio coração da forma apropriada.
Para isso, os vasos sanguíneos de Carl terão que se expandir para dar conta do fluxo de sangue redirecionado. Entre as cirurgias, os cirurgiões fazem novos modelos para refletir as adaptações que os vasos sanguíneos de Carl estão fazendo. Antes da primeira cirurgia, o Carl praticamente não tinha uma rede de retorno. Na ocasião da quarta cirurgia, as veias parecem vigorosas e abundantes. Temos Clarence deste lado e Carl deste lado. E se olharmos lá dentro agora, podemos ver este novo mapa maravilhoso que se desenvolveu. E agora vamos fechar a dura mater aqui em cima. Na operação final, depois que as últimas veias compartilhadas são cortadas, o Dr. Goodrich descobre algo surpreendente, algo que nenhuma das imagens tinha revelado. Este é o cérebro de uma criança e o cérebro da outra. E aí tem esta linha preta que atravessa bem aqui. Isso nos deu a impressão de que havia um plano de fluido entre as duas crianças. Mas esse não era o caso. Em uma área medindo 1,9 centímetros por 1,9 centímetros, os cérebros de Carl e Clarence estão unidos pelos lobos parietais, regiões chaves responsáveis pelos sentidos e percepção. As crianças tinham sido unidas fisicamente pelo cérebro o tempo todo. Os cirurgiões agora terão que cortar tecidos cerebrais vitais, uma tarefa não planejada e perigosa. Goodrich estuda ansiosamente o tecido cerebral conectado e delicadamente corta através dele. 12 horas depois do início da cirurgia, os médicos separam os crânios. Finalmente, os gêmeos Aguirre estão cada um por conta própria. Agora, começa a tensa fase da espera. Será que os gêmeos sobreviverão à separação? Isso mesmo! Toque aqui. Muito bem. Nos meses que seguiram a separação, Carl e Clarence Aguirre começam a enfrentar a vida como dois seres independentes. Felizmente, não há sinais iniciais de danos cerebrais. Começamos a ver que não tinham sofrido muitas das complicações e muitos dos contratempos que tinham sido a norma até então. Os médicos se preocupavam com o modo como os nervos dos gêmeos funcionariam. Nos 3 anos desde sua separação, os gêmeos precisaram de fisioterapia para retreinar seus nervos e músculos para lidarem com os movimentos de 2 indivíduos. Tiveram que aprender habilidades que teriam aprendido bem mais cedo. Tiveram que começar a aprender coisas que normalmente as crianças aprendem automaticamente. A habilidade de conseguir sentar e manter a cabeça erguida, a habilidade de engatinhar e depois, é claro, como andar. Carl e Clarence fizeram progresso constante, atingindo etapas de desenvolvimento de crianças de 5 anos. Os médicos dos gêmeos estão esperançosos de que eles serão adultos saudáveis sem os problemas do sistema nervoso relacionados com a cirurgia. Desde que foram separados, eles tiveram a oportunidade de crescer e ser completamente independentes e seguir seus próprios sonhos. Já as irmãs Laurie Riba Chappell não querem ser separadas, a menos que ocorra alguma emergência. O único modo de nos separarem é se uma de nós morrer. Os médicos nunca tentariam separá-las, sob qualquer outra circunstância, pois Laurie e Riba compartilham muito tecido cerebral e também por causa de sua idade. É muito mais seguro separar gêmeos craniópagos durante a infância, quando seus cérebros ainda podem reorganizar seus nervos e fluxo sanguíneo. Também é mais fácil para os bebês suportarem o choque da cirurgia. Laurie e Riba estão felizes com suas vidas como elas são. Eu não fico pensando que sou uma gêmea siamesa todos os dias. Nem penso nisso, a menos que alguma coisa ou alguém toque no assunto. Eu acordo, vivo minha vida e a questão da união não atrapalha. Eu sou uma pessoa normal, que mora na Terra, tentando fazer o melhor que posso com o que tenho. Gêmeos siameses são estudos fascinantes de adaptação humana. Cada par é único e seus corpos testam os limites da forma humana. Embora suas chances de sobrevivência sejam limitadas, alguns percorrem caminhos separados. Aqueles que não podem passam por transformações incríveis que lhes permitem transcender suas ligações biológicas e viver vidas notavelmente separadas.